Com certeza vocês já viram aí no YouTube e também em outras redes sociais, né? O pessoal que faz aqueles desafios no FIFA, no PES e outros jogos de futebol, colocando um determinado time numa outra liga, como por exemplo o Manchester United no Brasileirão, e vendo se é possível ser campeão, né? E aproveitando essa deixa, eu quero te perguntar o seguinte: vocês acham aí que se o Inter Miami, time de Messi, Suárez, Busquets, fosse disputar a Premier League, vocês acham aí que eles teriam chance de ser campeões? Pois Agüero acha que sim. Em entrevista à Stake, ele foi questionado sobre isso e respondeu o seguinte: acho que eles poderiam ganhar sim a Premier League, acredito que conseguiriam. Afinal, eles têm Messi, que é o melhor jogador do mundo, e com ele é possível até o Inter Miami vencer uma Premier League. Lembrando a vocês que atualmente o time de Messi vem muito bem na MLS, onde lidera a Conferência Leste com 41 pontos. Porém, vale a pena lembrar que o nível da MLS não tem nem comparação com o nível da Premier League, que é um dos campeonatos mais disputados do mundo. O Kun Agüero conhece muito bem o campeonato inglês, já foi campeão lá, jogou por muitos anos pelo Manchester City, e ele soltou essa daí que acha que sim, o Inter Miami poderia ser campeão da Premier League justamente por conta de Messi, e com Messi tudo é possível. Vocês concordam? Vocês acham aí que o Inter Miami conseguiria vencer uma Premier League, por exemplo, se eles fossem nessa próxima temporada disputar? Qual que é a tua opinião? E se você achar que não seria possível vencer, em que lugar você acha que o Inter Miami terminaria? Seria rebaixado talvez? Ficaria no meio da tabela? Comenta aí, beleza? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora falar sobre os jogos de ontem do Brasileirão e também da Euro. Croácia vem decepcionando, hein? Eu achei que a Croácia ia começar melhor essa Euro e já tá flertando, né, com a possível eliminação. Bora falar sobre Alphonso Davies, Álvaro Pacheco já indo embora do Vasco. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela 10ª rodada do Brasileirão, Botafogo vinha perdendo até que surgiu Bastos aos 52 minutos para empatar, e assim o jogo contra o Atlético Paranaense terminou em 1-1. Mais um jogo que teve emoção até os últimos segundos foi do Criciúma, que virou com gol de falta no último lance, e assim venceu o Atlético Goianiense por 2-1. O Cuiabá foi ao Morumbis e venceu o São Paulo por 1-0, assim acabando com a série invicta do tricolor de 12 jogos sem perder sob o comando do técnico Zubeldia. Com o gol de Wesley, o Internacional venceu o Corinthians por 1-0 e assim mandou o Timão para a zona de rebaixamento. Juventude dominou o Vasco em casa e venceu por 2-0, com gols de Lucas Barbosa e Jean Carlos. Lá na Arena Castelão, Fortaleza venceu o Grêmio por 1-0 e assim empurrou o time de Renato Gaúcho mais ainda no Z4. William marcou 2 vezes e assim o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0, deixando o time de Fernando Diniz também no fundo da tabela. Hoje ainda temos mais 3 jogos completando aí a 10ª rodada do Brasileirão, só que eu quero te mostrar como é que está o fundo da tabela, porque tem vários gigantes lá embaixo, tá? Corinthians, Grêmio, Vitória e Fluminense são os 4 clubes na zona de rebaixamento. E agora eu quero te perguntar o seguinte: na tua opinião, qual que é o time que mais está decepcionando nesse atual brasileiro, que já soma 10 rodadas? Fluminense, Corinthians, Grêmio, o que é que tu acha? Comenta aí. O Vasco vem vivendo alguns momentos turbulentos e agora deve ficar mais uma vez sem técnico, e isso é porque Álvaro Pacheco já deve ser demitido do clube. O portal GE informou que a diretoria do Vasco já está preparando a demissão do português e hoje provavelmente Pedrinho já deve comunicá-lo sobre isso. O técnico comandou o clube em apenas 4 partidas, onde não conseguiu sequer uma vitória, somando 3 derrotas e um empate. De acordo com o portal Atenção Vascaínos, a multa pela demissão é por todo o contrato assinado até o fim desse ano, porém já existe uma conversa para chegar num acordo com Álvaro Pacheco e assim o Vasco não ter que arcar com todo esse valor. Torcedor vascaíno, Álvaro Pacheco decepcionando, 4 jogos, não conseguiu nenhuma vitória. Vasco vive uma situação bem complicada, tanto nas 4 linhas quanto fora das 4 linhas. Vive momentos turbulentos já fazem algumas semanas. Vocês acham que realmente já tá na hora de demitir um técnico com apenas 4 jogos ou tem que dar tempo para ele fazer o seu trabalho? Qual que é a tua opinião? Comenta aí, beleza?
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem começou a segunda rodada da Eurocopa, onde a Croácia vinha vencendo até os últimos minutos, quando apareceu Guiaçula aos 95 para empatar em 2-2. Assim, a Croácia fica em último lugar do grupo B com apenas um ponto e se vê obrigada a vencer a Itália na última rodada para ainda sonhar com a classificação para a próxima fase. A Alemanha, que está sediando a competição, conseguiu mais uma boa vitória e dessa vez a vítima foi a Hungria, que perdeu por 2-0. Destaque para Gundogan, que marcou um gol e deu assistência para o gol de Jamal Musiala. Inclusive, o meio-campista foi eleito o melhor jogador da partida. A Alemanha já se tornou a primeira classificada para as oitavas de final. No último jogo de ontem, Escócia e Suíça ficaram no empate em 1-1 e o destaque da partida foi esse golaço de Shaqiri no ângulo. Os suíços ficaram em segundo lugar do grupo A com 4 pontos e com um pezinho nas oitavas de final, e a Escócia está em terceiro com apenas 1 ponto e ainda sonha com um milagre na última rodada. O novo dono do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, deu entrevista ao portal Bloomberg e fez uma rápida análise da situação do clube ao falar o seguinte: o gasto líquido do clube desde as saídas de Alex Ferguson e David Gill é de 1,1 bilhões de libras. Só para você ter uma ideia, o do Real Madrid foi de 200 milhões de libras e hoje em dia eles têm pelo menos de 6 a 7 jogadores que estão avaliados em no mínimo 100 milhões de libras. Já nós do Manchester United não temos nenhum atleta avaliado nesse valor. Fora isso, o Real Madrid nesse período ainda construiu o novo Santiago Bernabéu. Queríamos estar onde o Real Madrid está hoje, mas isso vai levar tempo. Nessa entrevista, Sir Jim Ratcliffe também comenta que realmente a situação do clube não é fácil e ele acredita que serão necessários pelo menos mais 2 ou 3 janelas de transferência para colocar o Manchester de volta ao melhor nível possível. Meus amigos, vocês viram a comparação do United com o Real Madrid, né? Gasto pra caraca e hoje em dia não tem jogadores avaliados acima das 100 milhões de libras. Realmente o Sir Jim Ratcliffe vai ter um baita trabalho, ele acabou de chegar, né, acabou de adquirir parte do clube, tá mandando nessa parte futebolística do Manchester United e espera que aos poucos ele consiga devolver o Manchester ao topo, né? Ele quer colocar o Manchester no mesmo patamar do Real Madrid, que hoje em dia é bem complicado, né? O Real Madrid vem ganhando muitas Ligas dos Campeões, vem ganhando aí La Liga, vem ganhando muitos campeonatos. Real Madrid hoje em dia é o melhor time do mundo, tem muitos atletas muito bem avaliados e detalhe, né? Atletas que chegaram baratos e hoje em dia estão avaliados em muita grana. Realmente, Florentino Pérez faz uma baita gerência lá do Real Madrid, né? E o Sir Jim Ratcliffe quer que o Manchester se equipare ao Real nos próximos anos. Ele acredita que em 2 ou 3 janelas o Manchester vai estar no melhor nível possível. Vocês acham que realmente só em 2 ou 3 janelas o Manchester consegue isso? Comentar A novela sobre o futuro de Alphonso Davies ainda segue em aberto, com ele podendo chegar ao Real Madrid nessa janela ou até mesmo grátis no ano que vem. Lembrando que ele já teria um acordo verbal sobre os termos pessoais com os merengues. Ontem, em coletiva prévia à estreia do Canadá na Copa América, o lateral esquerdo foi questionado sobre esse assunto e esquivou respondendo o seguinte: vou pensar nisso quando passarmos esse torneio. O meu foco principal nesse momento é com a minha seleção, para ajudar a minha seleção a chegar longe nesse torneio. Segundo o Diário AS, o Bayern de Munique retirou a proposta de renovação feita a Alphonso Davies após mais uma recusa do jogador por conta dos valores e vai arriscar perdê-lo grátis em janeiro do ano que vem. Lembrando que, segundo o jornal espanhol, a proposta do Bayern de Munique feita ao Alphonso Davies era para ele ganhar um salário que gira em torno aí de 14 a 16 milhões de euros por temporada. E ele queria mais grana que isso ainda para renovar o contrato com a equipe de Munique. Segundo o Diário AS, a proposta foi retirada e agora não tem mais nada nas mãos do Davies, né, para renovar o contrato, pelo menos nesse momento. Eu acho que o futuro dele somente vai ser decidido depois da Copa América. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, com isso, o Real pode contratá-lo grátis ano que vem, se quiser esperar mais um pouquinho pelo Alphonso Davies, né? Vamos ver qual será o fim dessa novela que já tá durando um bom tempo. Na tua opinião, no final, o Davies vai ser reforço do Real Madrid ou vai acabar cedendo e renovando o contrato com a equipe de Munique? Comenta aí, beleza?
Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.